oferecer em holocausto de que a gordura de um cordeiro. Porém a palavra do Senhor vai dizer que o rei Saul, ele poupou a vida do rei Amalequita pelo nome de Ag. E a palavra do Senhor vai dizer que naquele momento Saul, ele poupou a vida do rei Amalequita, porque ele desobedeceu a voz do Senhor. E o texto fala que naquele momento, quando, aleluia, Saul se preparava para atacar o inimigo Amalequita, é bem verdade que ele voltou com os seus homens e ele encontrou o rei Amalequita, mas ele não tirou a vida. E quando Samuel soube que ele tinha deixado o rei Amalequita vivo, Deus falou com Samuel e disse: Samuel, vai lá. Samuel foi até o rei Saul e disse: rei Saul, por que tu não obedecesse a palavra do Senhor? Assim como o Senhor, aleluia, te rejeitou, Ele tem outro para colocar no teu lugar. E nesta noite o Senhor está dizendo: diga para a minha igreja, assim como você rejeita a voz de Deus, Deus também te rejeita. Saul, ele foi escolhido para ser o rei, mas naquele momento, por causa da desobediência, que ele não matou o rei, aleluia, ele não fez aquilo que Deus mandou. A palavra do Senhor vai dizer que o rei Saul, ele foi rejeitado por Deus e pelos homens. E naquele momento a palavra do Senhor vai dizer que no capítulo de número 16, quando Samuel ele vai diante do rei Agag, a palavra do Senhor vai dizer que naquele momento estavam todos ali reunidos, e ele pegou a espada, olha, ele pegou a espada e arrancou a cabeça do rei, aleluia, do rei Amalequita. E é bem verdade que naquele momento, aleluia, a palavra do Senhor vai dizer que Samuel ele fez o que Saul não fez. Estava todos ali reunidos no arraial, e de repente Samuel pegou a espada e arrancou a cabeça do, aleluia, do rei Amalequita, e disse, aleluia, Agag, assim como você matou os filhos, aleluia, de Israel, assim como você matou as mulheres, aleluia, ele arrancou a cabeça do rei. E o Senhor falou: olha, Saul, assim como você rejeitou a Deus, o Senhor também vai te rejeitar. E Deus não se agradou da vida de Saul, porque ele desobedeceu a voz do Senhor. E é bem verdade, aleluia, que o primeiro erro dele foi esse, igreja, de não matar o rei. O segundo erro foi esse também, aleluia, de desobedecer a voz do Senhor. E o terceiro erro, no capítulo 16, no verso 14, que o Espírito chegou sobre Saul e atormentou a Saul. E naquele momento a palavra do Senhor vai dizer que Samuel ele chamou todos que estavam ali reunidos, pegou a espada e arrancou a cabeça do rei Amalequita. E nesta noite o Senhor está te dizendo: diga para a minha igreja, se eu dou a ordem, você tem que obedecer. Porque Saul ele não era mais da vontade de Deus. Deus já tinha separado um menino lá. E a história ela fala que Deus rejeitou a Saul porque ele não estava fazendo a vontade do Senhor. Ele poupou a vida de um rei assassino, ele poupou a vida de uma Amalequita que matou os filhos de Israel, que matou os filisteus, ele poupou. Porém Samuel ele não poupou a vida do Amalequita. Ele no meio do povo, ele disse: olha, Agag, assim como você matou eles, eu também arranco a tua cabeça. E naquele momento Samuel passou a espada e arrancou. Porque quem devia matar o rei não era Samuel, mas sim era Saul. E ele desobedeceu a voz de Deus. Deus falou para Samuel: olha, avisa Saul para que ele acabe com o rei Amalequita. E ele não obedeceu a voz do Senhor. Ele não obedeceu a voz do Senhor. Ei,
O Senhor disse: olha, Saul, vai e mata o rei de Ameleque, mata ele e seus filhos e a sua mulher. Porém a palavra do Senhor vai dizer que o rei Ameleque, ele prepara uma emboscada para Saul, e Saul cai nele. Mas Saul, quando estava com o rei Amalequita na mão, ele deixou o rei embora. Ele disse: olha, eu vou poupar a tua vida. Tem gente que é assim, está com o inimigo na mão. Quando Deus mandar você fazer, faça. Porque Saul, ele desobedeceu a voz de Deus. E o Samuel, que era homem de Deus, Samuel, ele também tinha um poder de matar, sim ou não? Porque foi Deus que mandou ele matar o rei Amalequita. Saul poupou, mas Samuel pegou a espada e arrancou a cabeça. Porém, a palavra do Senhor vai dizer que, aleluia, Saul disse: olha, o Senhor me rejeitou, agora manda que ele venha perdoar os meus pecados. Mas já era tarde. Diga para o teu irmão: já é tarde. Se você desobedecer, é tarde. Aí Saul foi até com Saul e disse: olha, vamos até, aleluia, Israel, e vamos voltar a adorar. Mas não, Deus naquele momento já tinha rejeitado a Saul. Mas é bem verdade que naquele momento, quando Samuel, olha, assim diz a palavra do Senhor, no capítulo 16, aleluia, louvado seja o nome do Senhor, aleluia, e disse: trazei ele. E já passou a amargura. Samuel falou para o rei Amalequita: olha, você já passou de morrer. Tem gente que é assim, está na terra, mas já passou o tempo dele. Tem gente que é assim, está na terra fazendo mal, mas já passou o tempo dela. E Samuel despedaçou a cabeça dele, e nunca mais a sua morte foi reconhecida. E todos ali ficaram: Samuel, tu és profeta, porque tu matou o rei? Mas quem era para matar ele era Saul. E a palavra do Senhor vai dizer: olha, que então Samuel foi até Ramá e Gibeá, aleluia, e puseram. Então Saul se arrependeu, e Deus disse: olha, eu te acabarei. Samuel, ele decepou a cabeça do rei. Samuel destruiu a família do rei. Samuel, aleluia, acabou com o projeto do rei. Mas era Saul que era para fazer aquilo. E Deus está dizendo nesta noite: Saul tem que obedecer, porque Deus já rejeitou. E nesta noite diga para a minha igreja, aleluia, se você não quer ser usado, Deus coloca outro no teu lugar. Se você não quer dar lugar a Deus, Deus chama Davi, Deus chama Salomão, Deus chama Isaac, Deus chama Abraão. Se você não quer clamar, quer adorar, Deus chama nesta noite o profeta para ficar no teu lugar. Aleluia. E no capítulo 16, aleluia, glória a Jesus, quando Saul foi rejeitado, ele foi jogado para fora. E deu um certo tempo, Deus preparou Davi para ser ungido rei de Israel. Quando o Senhor falou para Samuel: avisa a Saul que assim como ele me rejeitou, eu também o rejeitei. Assim como eu rejeitei a palavra, aleluia, ele me rejeitou a minha palavra, eu também o rejeitarei. Ei, se você rejeitou a Deus, Deus também vai te rejeitar. Mas se Saul obedecesse a voz de Deus, se Saul matasse o rei Amalequita, se Saul, aleluia, fizesse a vontade do Senhor, porque o Senhor falou: olha, Samuel, avisa para Saul que é melhor obedecer do que sacrificar. E Saul não queria obedecer, ele queria matar, ele queria aniquilar, ele queria destruir. Mas no momento que ele teve o inimigo na mão dele, ele poupou a vida do inimigo. Diga para o teu irmão: não poupe a vida daquele que quer te matar, porque Saul poupou e acabou sendo rejeitado. Fique de pé nesta noite.